Nós continuamos com uma cobertura especial, daqui a pouco, imagens ao vivo das ruas do Rio de Janeiro, mas nós também temos convidados especiais que nos ajudam a entender o que acontece nas ruas do Rio de Janeiro. Certo, Cris? Bom dia. Bom dia, Celso. Isso mesmo. A gente recebe o Dr. Nelson Calandra, que é desembargador e presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, que tem um estudo sobre o que aconteceu aqui em São Paulo, uma ação semelhante, só que de outra organização criminosa, em 2006. Bom dia, Dr. Nelson. Bom dia, só uma retificação. Eu fui eleito ontem presidente, ainda não tomei posse. Para nós já é o presidente. Obrigado. E também recebemos o Marcos Duval, que é instrutor da SWAT, ensinou muitos policiais brasileiros, também vai conversar com a gente, bem-vindo. Obrigado. E no Rio de Janeiro também nós temos convidados, né, Celso? Exatamente, Cris, no Rio de Janeiro também convidados no nosso estúdio do Rio. Olá, Mariana Leão, bom dia. Bom dia, Celso, bom dia, Cris. Recebemos aqui no nosso estúdio do Rio de Janeiro o Coronel Amêndola, o homem que criou o BOPE. Recebemos também Elizabeth Susequinde, ex-secretária nacional de Justiça. E também recebemos Francisco Rodrigues, que é presidente do Sindicato de Administração Penitenciária do Estado, que vai trazer, Celso, para a gente esclarecimentos importantes sobre como funciona o nosso sistema penitenciário, já que parece que teria sido vindo de dentro das penitenciárias a ordem de todos esses ataques aqui no Rio de Janeiro. Daqui a pouquinho eles vão conversar com a gente, Celso. É isso aí, Mariana, é isso aí. Muito importante, debate muito importante. Essa foi uma questão levantada ontem, inclusive pelo Coronel Amêndola, aqui na nossa cobertura especial aqui no Hoje em Dia, que é justamente esta circulação das informações. Dr. Nelson Calandra, desembargador, acabou de ser eleito presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros. A questão que aparece mais neste debate sobre origem deste confronto especificamente é a ordem que parte de dentro dos presídios. Não tem como fazer esse isolamento de forma eficiente, doutor? É preciso mudar a lei, não é? Em maio de 2006, nós enfrentamos um problema semelhante em São Paulo. E a Associação Paulista de Magistrados, eu era vice-presidente, o presidente era o nosso colega Sebastião Luiz Amorim, Paulo Dimas, o atual presidente também estava conosco. Nós reunimos toda a seção criminal do Tribunal de Justiça e preparamos um trabalho para alterar a legislação penal. Demos alguns passos, outros mais ainda devem ser dados. Você imagine, alguém cometesse um homicídio, tomasse uma pena de 20 anos e um dia, ele podia, por simplesmente, levantar a mão, protesto por novo júri teria que ser feito. Então, todo aquele trabalho que nós fazíamos virava nada. Eu lembro disso, doutor Nelson Calandra, dessa discussão na criação dos presídios federais. Agora sim o isolamento vai ser possível, agora sim esse quadro vai mudar, agora sim vai ser possível evitar ordem para os criminosos do lado de fora partindo de dentro dos presídios. Mas, como o senhor explica, há um problema na legislação que, por mais fechado que seja o presídio, há um buraco legal que permite esse contato. Exatamente. Nosso colega Odilon de Oliveira, que é o corregedor do presídio de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, está sendo processado porque presos se sentiram incomodados com o trabalho que ele autorizou legalmente de escuta para pessoas que estavam realmente perpetrando atentados a partir do presídio. Então, nós juízes, muitas vezes, ficamos completamente desarmados, porque Sua Excelência, o réu, e nós é que acabamos sendo acusados por violar direitos dos presos. E esses presos, de dentro dos presídios, é que comandam as organizações criminosas fora deles. Precisa também de uma ação no Congresso, pelo que eu entendo. Se não tiver uma ação do Congresso de mudança da legislação, fica difícil até para os senhores, até esse trabalho fica difícil de ser realizado. Deixa eu aproveitar isso que o senhor falou sobre a questão, e que é uma dúvida, é uma certeza, né, que o preso não fique isolado e que dá as ordens lá de dentro. Deixa eu aproveitar e chamar a Mariana Leão, porque a Mariana Leão está com o Francisco Rodrigues lá no nosso estúdio, que é presidente do Sindicato dos Servidores do Sistema Penal do Rio, não é? Essas deficiências do nosso sistema penitenciário, não é, Francisco? Eu agradeço. Primeiramente, quero dar o meu bom dia a todo telespectador e agradecer pela pergunta, porque é uma oportunidade singular para que a gente possa estar clamando ao nosso Congresso e nosso legislador para que possa nos dar a ferramenta necessária para, enquanto servidores do cárcere, enquanto pessoa responsável pela segurança pública, poder corresponder a essa demanda. Sem ferramentas jurídicas necessárias e justas, nós não conseguiremos proporcionar à sociedade aquilo que ela precisa e merece. Nós podemos buscar, dentro desse complexo de situações que ocorre hoje no Rio de Janeiro e que ocorreu também em São Paulo, exatamente este ponto crucial.
é necessário que o Congresso Nacional haja com responsabilidade social e flexibilize legislação a ponto de atendimento dessa demanda. Nós não podemos ir além da lei. A lei é o que nos rege, é o que nos regra. E a regra é frágil, facilita ao criminoso, ao marginal, aos mundos das facções, essa comunicação extramuro. E essa comunicação é de extrema perniciosidade para a sociedade. Francisco. Se nós tivéssemos meios e mecanismos e ferramentas necessárias, com certeza a sociedade não estaria passando por isso hoje. Muitas vezes as brechas na legislação, né, doutor Nelson, que os criminosos sabem usar com muita eficiência, não é? Exatamente. Nós temos uma legislação que trata de modo muito indulgente certas situações muito graves e isso deixa a autoridade de mãos atadas. Quer dizer, de menores também. O uso dos menores aqui, a gente viu eles comprando os menores, recrutando, pagando para os menores e aí eles... O nosso projeto previa, ainda não foi aprovado, mas ele previa um agravamento especial da pena para aqueles que induzem menores à prática do crime. Deixa eu conversar com o Marcos Duval, que é instrutor da SWAT. Marcos, eu vi que você, com toda a sua experiência, ficou chocado com essas imagens. Sim, com certeza. Em plena cidade, uma cena de guerra, né? Uma guerra civil mesmo. E a população tentando levar a rotina dela, que é praticamente impossível. Como é que é possível viver? Sobreviver, né? É sobreviver. Viver é impossível. E hoje, todo policial que também está fardado hoje, ele é um alvo hoje no Rio de Janeiro. Então, a própria família desses policiais estão pressionando também para essa questão de ele estar se expondo, né? Aliás, Marcos, como é que fica a situação? Porque, infelizmente, os salários são baixos, esses policiais não conseguem viver na Zona Sul, frente mar, eles têm que viver ou dentro dessas próprias comunidades ou em lugares que são ali ao redor, né, do que acontece, do tráfico. Como é que eles conseguem conviver com esse traficante no dia a dia, sendo vizinhos e depois tendo que combater esse crime? É um exemplo assim, o soldado americano, a primeira equipe de soldado americano que chegou no Iraque, $1.000 por dia, são $30 mil por mês, quase R$60 mil para fazer o que esses guerreiros estão fazendo aí por $500 por mês, né? Então, primeiro já se assusta. Primeiro, eles não têm... Esses números pra gente, por favor. São $1.000 por dia, dá $30 mil por mês, quase R$60 mil de salário por mês. E ali quem está levando tiro no Rio de Janeiro? Ele está ganhando em torno de R$900 por mês, né? E com equipamento, mesmo assim, com equipamento ainda sem coletes de nível 3, colete de altamente balístico, capacete balístico. Então eles estão indo por ser guerreiros mesmo. O policial brasileiro, ele é conhecido no mundo inteiro por conta disso mesmo. Mas você conversou com um amigo seu do BOP, né? Sim. Está lá no meio de uma das comunidades. Tenho conversado bastante, ele está lá já tem três dias na favela, não quer sair de lá, está sendo pressionado pela esposa e pelos filhos para voltar para casa, mas ele falou que não quer sair enquanto isso não se acalmar. Ele sabe da importância do trabalho deles agora, e porque é um divisor de águas, exatamente o Estado está dando todo o aval para que a polícia possa fazer o seu trabalho, pela primeira vez. E isso está sendo um diferencial não só para o Rio de Janeiro, mas para todos os estados brasileiros. Isso vai ser um grande exemplo e uma grande mudança aqui no país. A gente vai falar mais com o Marcos Duval aqui sobre o treinamento da polícia, sobre o armamento. Ele citou armamento, a diferença de armamento entre criminosos e policiais. A gente estava num debate aqui no estúdio, né, Mariana? Você, telespectador do Hoje em Dia, está ligando a TV agora. O Hoje em Dia está ao vivo, numa cobertura especial do que acontece no Rio de Janeiro, mostrando a transferência de presos, o trabalho da polícia, tudo o que aconteceu essa semana e ouvindo especialistas na área da justiça, na área da ação policial, para que você saiba o que está sendo feito e o que precisa ser feito a partir de agora. Certo, Mariana Leão? Certo, Celso. Nós vamos conversar com os nossos especialistas aqui. Antes, a pressão psicológica é muito grande, não é? É muito grande. Mas a primeira linha de ação nessas operações sempre é o batalhão de operações especiais. É a primeira tropa que entra, o primeiro confronto que tem com marginais é essa unidade. O treinamento que eles possuem é exatamente esse treinamento, essas operações de guerra que estão denominando aí. O treinamento é exatamente igual, é simulado a esse tipo de ação que é vista aí pela televisão. Muito bem. Os policiais comuns também das ruas, dos batalhões regulares, eles todos os dias, todas as noites, estão em operações de risco, estão levando tiro. Estão levando tiro nas cabines, tiro nas patrulhas. Eles estão acostumados a esse tipo de ação. Evidentemente que a tensão emocional numa ação desta natureza aumenta bastante. Mas eles já estão acostumados, dia a dia, pelo menos da polícia militar,
que funciona de 24 horas do dia na rua, exatamente o quadro é este. Fica um pouco mais realista agora, mas ele já de enfrentamento. Bom, os equipamentos de defesa que foi citado por aquele rapaz, instrutor da SWAT, evidentemente carece ainda os nossos policiais de uns equipamentos de defesa mais aprimorados. E muito mais, o salário aviltante que as autoridades nossas permitem que os policiais que enfrentam esse risco ganhem, isso é uma vergonha. Eu declaro uma vergonha. Esse salário aviltante que tem que ser mudado de qualquer maneira, porque um policial, tipo que aquele rapaz falou que lá no Iraque eles ganham, é um salário, é uma fortuna em comparação com o que os policiais nossos ganham aqui no Rio de Janeiro para enfrentar a morte todos os dias e todas as noites. O senhor está coberto de razão, inclusive, Celso, esse talvez seja um momento aí... Esse é o momento, não é, Celso? Esse é o momento mais do que nunca agora, de rever todas essas questões. Sem dúvida nenhuma, está corretíssima, Mariana. Coronel Amêndola falou com muita propriedade. Marcos Duval, que é instrutor da SWAT, ele falava como é importante esta união das forças, né? Exatamente. Marcos, isso Exército, polícia. A Marinha, Polícia Civil, Polícia Militar, porque no Brasil sempre teve uma tradição entre as forças não estarem juntas. E essa está sendo a primeira vez que as forças estão juntas, cada um entendendo a sua função, ninguém querendo assumir função da outra e todo mundo trabalhando em prol dessa paz. Por isso que eu estou falando, no Brasil está sendo um marco. E até dando o gancho do coronel, questão do salário que eu estava comentando aqui, está no Congresso tramitando 2 projetos, que é a PEC 300 e a PEC 308. São 2 projetos exatamente para aumentar o salário dos policiais no Brasil e transformar o agente penitenciário como agente de polícia, para ele poder também ter poder de polícia, para poder investigar as pessoas que estão entrando e saindo dos presídios com mais facilidade. Olha, a gente vê os estragos provocados pelos armamentos. Agora, Marco, a gente não conhece, eu não sou especialista em segurança. É muito, o criminoso hoje está muito bem armado? Extremamente armado. Isso que está chocando até também o pessoal do BOP que estava na favela, porque não só os equipamentos que eles estão usando estão de grosso calibre, mas a quantidade de armamento que eles têm, praticamente um para cada traficante. Então, antigamente se usava muita pistola, que não é um armamento para uma guerra. Eles estão usando agora que o BOP usa, mesmo armamento que o Exército Brasileiro usa. Às vezes até armamento superior ao da nossa polícia? Não superior. O pessoal do BOP está com armamento para poder fazer uma comparativa exatamente assim de poder de fogo. Mas são armamentos para guerras que tem usado para a guerra do Iraque, um fuzil M16 que apareceu ali, que é um calibre 223, que é de fácil perfuração, que é usado para você atingir várias pessoas ao mesmo tempo. Imagina só, então, isso na mão dos criminosos. Exatamente. Né? Doutor Nelson, eu queria só terminar essa nossa conversa aqui, lhe agradecendo e chamando a atenção para um debate que é muito importante, que a gente sempre ouviu a polícia dizer. Muitas vezes a polícia prende e aí o que a polícia reclama e fala, e a justiça solta. Mas não é a justiça que solta, muitas vezes são as brechas da legislação, não é isso, doutor? Exatamente, nós estamos desde 2006 com esse estudo encaminhado ao Congresso Brasileiro e pior que fica. É preciso olhar esse estudo e mudar a lei. Marcos, eu sei que você queria fazer um apelo à população brasileira, especialmente à população do Rio de Janeiro. A gente conversou muito aqui e viu o apoio da população. A gente ouviu agora a Ana Paula Neves falando no aeroporto. Ainda bem que isso está acontecendo. As pessoas, claro, estão com medo desse momento, mas estão acreditando que é a hora da virada, é a hora de mudar esse quadro. Então, para isso, as autoridades, a polícia, a justiça, precisa muito do apoio da população. Esse apoio da população já está fazendo e vai fazer uma diferença ainda mais. É importante porque agora eles estão dando tudo deles para poder estar numa operação como essa. É uma oportunidade que eles podem estar morrendo, não voltando para casa. Eles não estão ali por questões salariais, eles estão ali por uma causa que é a paz no Brasil, é a paz no Rio de Janeiro. E se a população continuar avalizando, e eu até digo mais, eu queria até pedir à população para quando Janeiro, alguém fardado, que pudesse só abaixar o vidro do seu carro e bater palma, que pudesse sair da casa e cumprimentar. Isso vai fazer uma diferença e com certeza nós também vamos ganhar com isso, porque o policial ele precisa desse reconhecimento, saber que a população está por trás, dando todo esse apoio para ele. E eu queria iniciar isso, eu queria bater palmas aí para os policiais do Brasil que estão fazendo isso daí. Parabéns, eles merecem. É isso aí, olha, a gente fala isso mesmo, a gente tem que aplaudir.
precisa dizer, não é fácil esse trabalho que a polícia, que o exército, que as autoridades, esse trabalho que está sendo realizado no Rio de Janeiro. Então, a gente agradece muito, a gente conta muito com a presença da polícia, do exército, não é, Cris? A gente conta com esse apoio. A gente precisa muito da polícia na rua, da polícia trabalhando. Então, o nosso apoio, o mínimo que a gente pode fazer aqui é mostrar esse trabalho bem feito, né, Cris? Agradecer a vocês que estão lutando aí, como a gente falou, sem condições às vezes de armas, de salário, mas com muito amor no coração para fazer um país melhor.